Pessoal, boa noite, tudo jóia? Bom, na aula passada eu comecei a falar sobre a revolta de Filipe dos Santos, também conhecida como revolta de Vila Rica, porém não concluí, tá? Por que eu fiz assim? Para o vídeo não ficar tão extenso, tá? Aliás, o outro vídeo que eu fiz ficou até bastante extenso no caso, e eu vou procurar fazer assim alguns vídeos não tão longos, até mesmo para não cansar vocês, né, quem está acompanhando essas aulas e também até mesmo a mim no caso, tá bom? Bom, como nós paramos na revolta de Filipe dos Santos, então vamos continuar com Filipe dos Santos no caso, beleza? Bom, quem são então os participantes dessa revolta de Filipe dos Santos, no caso, beleza? Só lembrando aos senhores, só lembrando a vocês que eu ainda estou fazendo referência às revoltas nativistas, tá bom? Eu ainda não entrei nas revoltas separatistas, nas revoltas emancipacionistas. Já estamos quase chegando lá, mas ainda estamos analisando revoltas de caráter nativista, né, revoltas de caráter regional no caso, beleza? Bom, então, quem são os participantes dessa revolta de Filipe dos Santos? A elite local, ou seja, os mineradores, os fazendeiros, os comerciantes, né? E aí, quais são as razões, os motivos dessa revolta de Filipe dos Santos? Cobrança excessiva de impostos, tá? Instalação da casa de fundição, né? Por que foi instalada essa casa de fundição? Justamente, né, para que a coroa portuguesa pudesse ter um controle mais rígido sobre a região mineradora. Porque a partir da criação das casas de fundição pela coroa portuguesa, o ouro não poderia mais ser veiculado em forma de pó, tá? O ouro ele deveria ser direcionado para as casas de fundição, ali ele era transformado em uma barrinha, tá? Ele recebia um selo, né, um símbolo da coroa portuguesa, e aí sim esse ouro poderia veicular dentro ali na região mineradora no caso, beleza? Bom, uma outra questão que vai provocar a eclosão dessa revolta é a proibição de comércio de ouro em pó e pepitas. É aquilo que eu acabei de explicar para vocês, tá bom? Na verdade, tudo que está sendo exposto aqui, todas as razões, né, que vai se resumir aí para basicamente a criação das casas de fundição, beleza? Quais serão os resultados? Lutas armadas, muitas mortes, tá? Repressão violenta da coroa portuguesa, né? Separação das capitanias de São Paulo e Minas Gerais, tá? Só lembrando aos senhores que até por volta de 1720, as capitanias de Minas Gerais e São Paulo eram uma única capitania, tá? E a partir desse momento essas duas capitanias são separadas, beleza? Bom, Filipe dos Santos ele é morto e esquartejado. Isso era uma prática muito comum nesse contexto, né, nesse período, tá? Por que a coroa portuguesa fazia isso? Para servir de exemplo para outras pessoas, né, para não fazer o mesmo, porque se fizesse, iria ser punido da mesma forma como Filipe dos Santos foi punido, tá bom? E tantos outros, né, personagens históricos também foram punidos pela coroa portuguesa, né? Nós temos aí o exemplo aí de Tiradentes, daqui a pouquinho a gente vai ver um pouquinho, né, sobre Tiradentes. Nós temos aí, por exemplo, os irmãos Beckmann, né? Enfim, muitas pessoas foram condenadas à morte por ter tomado alguma medida que era contra os princípios da coroa portuguesa, no caso, beleza? Bom,
É, Felipe dos Santos, como eu disse, ele vai ser morto e esquartejado, né? E é adiadas por 5 anos o funcionamento das casas de fundição, tá? Seguindo para frente, vamos seguindo para frente, vamos ver onde eu parei, vamos ver, vamos lá. Aqui nós temos uma figura ilustrativa, a gente não vai falar sobre isso para a gente ganhar tempo. Bom, aqui agora nós, enfim, iremos então começar a falar sobre as revoltas, né, os movimentos emancipacionistas, beleza? Os movimentos emancipacionistas, ao contrário dos movimentos nativistas, esses sim tinham caráter separatista, tá? Esses sim tinham caráter esse sim tinha um caráter separatista, esse sim queria perder o vínculo com a coroa portuguesa, no caso, beleza? E a primeira revolta, né, o primeiro movimento que nós iremos analisar é a Inconfidência Mineira, beleza? E aí vem aquela pergunta, né? Qual é o significado da palavra inconfidência? O que significa a palavra inconfidência? Muitas pessoas param para se perguntar, né? Confidência é como se fosse é como se significasse uma traição. Traição por parte de quem? Dos colonos, no caso, né? Por isso que a gente chama esse movimento de Inconfidência Mineira, no caso, né? Ou Conjuração Mineira, que é a mesma coisa no caso, beleza? A Inconfidência Mineira ela ocorre no final do século XVIII, no ano de 1789. Por coincidência, essa Inconfidência Mineira ela vai ocorrer no mesmo ano da Revolução Francesa, tá bom? A Revolução Francesa ela vai ter repercussão sobre a Inconfidência Mineira? Sim, muito pouco, mas vai ter sim, tá bom? Não vai ser um movimento externo que vai ter uma forte influência sobre a Inconfidência Mineira, mas vai ter uma pequena repercussão sim, no caso, beleza? Quem serão os participantes dessa Inconfidência Mineira? Donos de minas, militares, padres e intelectuais. Em outras palavras, o que isso significa? Significa que a Inconfidência Mineira é uma revolta de caráter elitista, não é uma revolta de caráter popular, tá bom? Além disso, vale destacar aqui também que, pelo próprio fato dessa revolta ser uma revolta de caráter elitista, eles não defendiam, eles não eram adeptos da extinção, da abolição da escravidão, beleza? Afinal de contas, eles precisavam, né, eles necessitavam de mão de obra escrava para servi-los no caso, beleza? Então, quais serão as razões que vão provocar essa Inconfidência Mineira, né? Quais são os motivos? Altos impostos, instalação da derrama e influência do iluminismo, independência dos Estados Unidos e Revolução Industrial, beleza? Aqui nesse ponto, eu quero destacar eu quero fazer alguns destaques aqui, tá? Fazer um lembrete no caso. Por volta de 1760, a extração de metais preciosos ela começa a passar por um processo de decadência, tá? E aí, na medida que o tempo foi passando, os colonos eles já não estavam mais conseguindo pagar os altos impostos que eram cobrados pela coroa portuguesa, tá? Até enquanto estava lá no período de muita extração, né, um período que se extraía muito metais preciosos, né, muito ouro ali da região mineradora, esses colonos conseguiam cumprir com essa carga tributária imposta pela coroa portuguesa. Mas aí, a partir desse contexto, né, a partir desse momento, por volta de 1760, esses colonos já não estavam mais conseguindo cumprir com
com esses tributos no caso, tá? E aí a coroa portuguesa começa a passar por um processo de crise, né? Chega um momento que o que a coroa portuguesa vai fazer? Ela vai decretar a chamada derrama. O que seria a derrama? A derrama seria o dia que seria cobrado todos os impostos por parte da coroa portuguesa aos colonos, no caso, tá bom? Ou seja, a coroa portuguesa iria enviar soldados à colônia para obrigá-los a pagar os impostos, tá? E aí, se a pessoa, se o colono não tivesse bens, não tivesse os metais preciosos, né, o valor que eles deviam para a coroa portuguesa, era até mesmo confiscado alguns bens desses colonos, no caso, beleza? Os líderes dessa Inconfidência Mineira, né, tomando conhecimento disso, o que eles começam a fazer? Eles começam a articular esse movimento da Inconfidência Mineira. Com qual objetivo? Perder o vínculo com a coroa portuguesa, né? Se desvincular da coroa portuguesa, conquistar a independência para Minas Gerais, no caso, tá? Só que aí entra uma figura, um delator, conhecido como Joaquim Silvério dos Reis. Ele, ele fazia parte do grupo, né, dos Inconfidentes. Ele vai entregar, ele vai contar para a coroa portuguesa o que estava acontecendo. Em troca de quê? Em troca ele não ia precisar de pagar os tributos, né, que ele devia para a coroa portuguesa, no caso. O que a coroa portuguesa faz? Ela vai perseguir, né, todos os inconfidentes. Alguns foram enviados para a África, como é o caso aí, e com exceção de um, no caso, né, com exceção do Alferes Joaquim José da Silva Xavier, ou seja, o xará do Joaquim Silvério dos Reis, ou seja, Tiradentes. Esse, talvez por ser o mais humilde no meio da turma, ele foi enforcado e esquartejado, no caso, tá? Em outras palavras, o que isso significa? Significa que o seu corpo foi esquartejado, cortado em várias partes, no caso, beleza? Continuando aí para frente, aqui nós temos a figura, né, de Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, que inclusive alguns artistas, né, costumam costumam confeccionar suas artes, suas obras artísticas, fazendo aí a figura de Tiradentes como se ele fosse aproximando muito, né, a imagem de Jesus, a imagem de Tiradentes, a imagem de Jesus, no caso, né? E aí a gente vai até ver uma figura assim, né? Aqui está o exemplo, né? Essa imagem, por exemplo, essa obra de arte confeccionada aí pelo Pedro Américo, né? De autoria de Pedro Américo, demonstra isso, né? A gente pode perceber que a figura de Tiradentes é muito próxima, né, da figura de Jesus, no caso, tá? Do lado direito, superior e inferior, o símbolo da Inconfidência Mineira, na parte superior, e o símbolo do estado de Minas Gerais, na parte inferior direita, no caso, beleza? Vamos caminhando aí para a gente terminar. Bom, até aqui eu falei sobre a conjuração mineira ou Inconfidência Mineira, tá? E é importante que vocês prestem bastante atenção em todas as informações, em todos os detalhes que foi apresentado, que está sendo apresentado, que foi apresentado até agora, porque com certeza
muita coisa, muitas informações pode fazer bastante diferença na hora que vocês forem resolver as atividades de vocês, beleza? Bom, aqui nós vamos começar a analisar a conjura ou conjuração baiana, também conhecida como Revolta dos Alfaiates, tá? Essa Revolta dos Alfaiates, ela vai ocorrer no ano de 1798, no caso, beleza? Essa revolta, ao contrário da primeira, ela tem um caráter popular, né, porque ela vai contar com a participação de classes médias, urbanas, populares e militares, né? E essa revolta, ela defendia o quê? Reformas mais radicais, no caso, tá? Afinal de contas, ela é uma revolta de caráter popular, no caso. E tanto que, enquanto você tem a Conjuração Mineira, que não era adepta, que não defendia a abolição da escravidão, essa daqui vai defender a abolição da escravidão, tá? O fim da escravidão na Bahia, no caso, tá bom? E assim como o Estado, assim como os inconfidentes queriam fazer de Minas Gerais uma república, os conjurados aqui, baianos, também terão como um dos objetivos, um dos vários objetivos, implantar uma república aqui no estado da Bahia, beleza? Então, quais são as razões, quais são os motivos que vai, então, provocar essa revolta dos alfaiates? Crescimento das ideias liberais, crise do pacto colonial e grave situação econômica dos baianos. Beleza? Externamente falando, né, é uma revolta de caráter popular, né, eles defendiam a implantação de uma república separatista, influenciada aí pela Revolução Francesa e independência do Haiti, no caso, beleza? E é interessante ressaltar aqui que o Haiti é o segundo país das Américas a conquistar a sua independência, tá, gente? Os Estados Unidos é o primeiro país, o Haiti o segundo país a conquistar essa independência, tá? E quais serão, então, os resultados, as consequências da Conjuração Baiana? Centenas de mortos e os líderes executados. Entre esses líderes, nós podemos destacar aí Manuel Faustino, Lucas Dantas, João de Deus e Luiz Gonzaga, no caso, beleza? Vamos caminhando para frente. Acabando, né? Aqui nós temos a figura de Cipriano Barata, né? Ele que foi um dos líderes da Conjuração Baiana, tá? Aqui a gente tem a bandeira da Conjuração Baiana e embaixo aqui uma reunião dos Cavaleiros da Luz discutindo o fim da opressão colonial, tá? Aqui nós temos a Praça da Piedade, lá em Salvador, onde foi o cenário da execução dos condenados à morte pela Conjuração Baiana. E depois nós chegamos ao fim dessa nossa aula das rebeliões coloniais. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa aula ela foi feita com muito carinho, com bastante dedicação e eu quero acreditar que essa aula vai esclarecer, vai ajudar, vai auxiliá-los bastante na hora que vocês forem fazer as atividades. Um forte abraço a todos, muito obrigado pela atenção e até a próxima aula, beleza?